Bom dia, pessoal. Tô aqui para falar. Ainda tô na liturgia meditando de Oséias, da missa de domingo. Ainda tô meditando. Vim me aprofundar para águas mais profundas na palavra com vocês. Compartilhar com vocês a experiência com a palavra de Deus de Oséias, ainda da missa de domingo, da liturgia de domingo. A palavra, o livro, esse livro aqui, a Bíblia, ele tem uma força, né? Ele carrega com ele. Ele é a palavra, ele é forte, é um livro vivo, é uma palavra viva. Mas como eu tô sem óculos, eu não tenho conseguido ler a palavra miudinha que tá ali pequena. Eu vou providenciar uma Bíblia com. Eu vou providenciar o óculos, já está sendo providenciado. E até para conseguir ler essa mesma, na falta de uma com uma letra maior, eu vou providenciar uma com a letra maior. E aí, decoreba ficou para história e sociologia no ensino médio, né? Decorar não dá não a Bíblia. Então eu anotei com as minhas. Não é a mesma força um papel desse. Eu não acredito que tenha a mesma força que a Bíblia que a gente tá aqui. Mas ela tá aqui comigo, mas não é a mesma força da gente ler. Quando a gente lê na internet, é bom conhecer a palavra de Deus, mas a gente lê diretamente na palavra é bem diferente a força, né, que a gente recebe, o restituir de Deus. É Oséias. Esqueci, não anotei nem o capítulo nem o versículo. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Como é que a gente segue o Senhor? Eu vou ler primeiro a palavra toda. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como a luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Como é que a gente segue? Escutando a palavra e reconhecendo, né? Para reconhecer, como é que a gente reconhece? Lendo o Evangelho. A voz de Deus, ela é uma voz interior. É como eu disse para Tereza, uma amiga minha. Tereza, o Senhor, e pratica a escuta. O Senhor vai te visitar, escuta. E a gente sabe quando a voz é de Deus e quando não é, né? A voz de Deus é uma voz interior. É preciso saber segui-lo, se abandonar em Deus. É preciso que a gente se coloque, como diz a freira, como mendigo diante de Deus. É preciso saber segui-lo, amar a Deus sobre todas as coisas. Reconhecer o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Essa adesão, como dizia o padre Pedro Teixeira, diz, né? Essa adesão. A fé não é uma coisa, não é uma coisa que a gente fala, Deus, eu quero isso, me dá isso. É uma adesão. Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa da cabeça, é uma adesão. Eu aderi a Deus, eu vivo com Ele agora. Então, eu reconheço o Senhor. Eu aderi a Deus. É assim que a gente é preciso saber segui-lo. Certo como a aurora é sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas,
como as chuvas tardias que regam o solo. Então ele virá de qualquer jeito. É certo como a aurora eu acho que é o amanhecer do dia, né? Ele virá até nós como as primeiras chuvas e como as chuvas tardias que regam o solo. De qualquer jeito ele vai vir, ou na nossa morte, ou na nossa vinda, ou no nosso coração, nos momentos de oração, nas visitas que ele faz a nós, né? Na enfermidade ou na alegria, ele virá. Ou no arrebatamento, que ninguém sabe quando vai ser. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? E é um povo que ele julga, que ele tem mágoa desse povo, né? Não sei se Deus se magoa, mas é um povo que ele está julgando. Deus eu acho que não se magoa, né? Não sei, Deus é Deus, mas como vou tratar-te? Será que Deus se magoa, gente? Será que Jesus se magoou com a gente, com aqueles homens que... Não sei, Deus é Deus. Boa reflexão. Como vou tratar? Eu acho que ele se magoa assim com a mágoa da gente, né? Com a tristeza da gente. Ele conversa com a gente. Ele é nosso amigo, ele se magoa com a tristeza da gente, com a mágoa da gente, com o rancor da gente, com a dureza do nosso coração. Ele se magoa. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que logo se desfaz. Então, do mesmo jeito que a certeza ele vir, o amor do povo de Efraim e de Judá como é que fala? Arrefece, né? Uma coisa arrefecedora, que se desfaz. Não é certo. O amor deles não é certo. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Ele já tinha julgado, né, esse povo. E aí ele fala, eu desbastei, eu tirei tudo de vós por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Arrasou aquele povo, Senhor, porque ele julgou mal, né? Foi um povo que fez mal para ele, foi um povo que não agradou a Deus. Como a luz resplandece meu juízo, mas gente, eu não estou entendendo nem a minha letra. Como a luz expande-se meus juízos, quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, um povo que desagrada ao Senhor, ele costuma oferecer holocausto, né? Sacrifício. Ai, meu Deus, em troca daquele isso existe na história da Bíblia que a gente lê. Em troca desse pecado, eu te ofereço esse carneiro, esse sacrifício, essa promessa. E aí ele fala, como a luz, conhecimento de Deus mais do que holocausto. E aí vem de novo, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor, lá no início. É preciso saber segui-lo, conhecimento de Deus, intimidade, adesão. Eu termino com o trecho falado e não cantado da música, né? Vem que eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Então, na dor, no sofrimento, na alegria, na angústia, na tristeza, que a gente tenha pelo menos paz. Eu estava em um momento aqui de intimidade com o Senhor, de alimento do meu espírito, quando eu estava lendo essa palavra e quando eu estava meditando na música. E aí eu pensei, meu Deus, pode me tirar tudo, mas deixa a minha paz. Pelo menos, eu não pensei assim não, estou pensando nisso agora. Senhor, eu quero ter pelo menos paz, pelo menos paz. E isso ele nos garante a paz, né? Isso ele nos garante a paz. Na dor, no trauma, ele nos garante a paz. Até logo. Deus seja conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que todos os projetos de Deus no nosso coração, no meu coração, no seu coração, sejam a serviço de Deus, que sejam a adesão a Deus, que no nosso trabalho, nos nossos estudos, na igreja, que a gente esteja com Deus, aderindo a Deus, reconhecendo que é só Ele que é capaz de qualquer coisa. O coração avisa pra gente, o coração nos avisa mais do que 100 sentinelas. E o Senhor, 100 sentinelas no momento de vigia, né? Sentinelas são os guardas, o coração nos avisa. E o Senhor, Ele é mais potente do que qualquer cavalo e qualquer escudo, a defesa do Senhor. Então, que a gente tenha essa adesão. Senhor, eu sou tua. Senhor, eu te quero. Senhor, eu preciso que o Senhor me acolha, me aceite, me envolva. Eu preciso do teu envolvimento, do teu gerir a minha vida. Eu preciso do teu Espírito Santo, da tua cura. Eu preciso da tua libertação. Eu preciso de ti. Como a, a água, a boca que precisa da água. Como o estômago que precisa da comida. Eu preciso de ti. Sede comigo e com todos nós. Amém.